Olá pessoal, nessa videoaula falaremos um pouco sobre formas exatas, em que isso pode ser útil para resolver alguns tipos de EDOs. E na próxima videoaula eu falarei um pouco de fator integrante para resolver o máximo de EDOs possíveis. Então, o que nós temos? Muitas vezes encaramos esse tipo de EDO aqui, e a gente vai escrever o f de x e y da forma mais geral possível, frações. Escrever desse tipo é a mesma coisa que escrever essa equação aqui. A de xy dx mais b de xy dy igual a zero. Então, repara esse rosto aqui. O meu sonho é que isso aqui seja exatamente a diferencial de alguma outra função. Vou colocar dg. Isto é, eu quero que exista uma g em algum domínio de R2 por reais, tal que ∇g ∇x é igual a A e ∇g ∇y é igual a B. Esse é o meu sonho. Se eu conseguir escrever a EDO desse jeito, ou seja, se eu conseguir achar uma G, então eu sei que a solução geral é que G é igual a constante. Ou, se preferir, G igual a C. Então, meu sonho é que isso aconteça. Quando isso acontece, a gente chama isso aqui de forma exata. E a EDO associada, EDO exata. Um exemplo rápido é o seguinte. Temos essa EDO aqui para resolver. Com todas as técnicas que a gente já fez, dá para pensar um pouquinho e ver que nenhuma delas funciona. Não é EDO de nenhum tipo. O que a gente vai fazer é o seguinte. Repara que se eu considerar a função x³ sobre 3 vezes y, vamos considerar essa aqui a g, mais xy², o que nós temos? Nós temos que ∇g ∇x é igual a isso, ∇g ∇y é igual a isso, aqui, e portanto a minha solução geral vai ser x³ sobre y dividido por 3 mais xy². Isso aqui é igual a C. Então, o meu objetivo da aula é ensinar como achar isso, saber a solução geral, e o outro ponto é identificar quando eu posso fazer isso. Essa é a parte importante. Então, a gente vai ter um teorema, que é bem famoso, é teorema de Cauchy também, mas é bem legal, bem simples. É o seguinte, eu tenho duas funções, A e B. Tá? E eu vou ter que botar alguma classe aqui nela, de diferenciabilidade. Vamos supor classe, eu vou dizer qual é daqui a pouco. E eu considero a forma desse tipo aqui. Eu digo que essa forma é exata, ou seja, existe um G tal que faz isso, se e somente se a derivada parcial em relação a y é igual à derivada parcial em relação a x. Então, para saber se existe uma G, eu preciso fazer uns testes antes, ver se a derivada disso aqui em relação a y é igual a x. Se não for igual, não é exata. Então, antes de tudo, vamos lembrar do teorema de Schwarz, para fazer a demonstração. Se f é de classe C2, tá? O f de R2 por reais, então, del² f, del x, del y é igual a del² f, del y, del x. Então, vamos provar primeiro a ida.
Então vamos supor que essa forma é diferenciável. Então, deixa eu trocar o G pelo F para ficar com essa notação batendo aqui. Então vamos supor que F é essa ômega aqui, esse W, é uma forma exata. Então eu estou escrevendo que W é igual a dF. Mas dF é exatamente ΔF ΔX, dx, mais ΔF ΔY, dy. Baseado nisso, o que a gente precisa? A gente quer provar que isso aqui é igual a dx mais b dy. Repara, vamos derivar isso aqui em relação a y, esse pedaço. Ou seja, a é igual a ΔF ΔX, b igual a ΔF ΔY. Deixa eu escrever, vamos escrever desse jeito. Então, derivo isso aqui em relação a y, que eu quero as derivadas mistas aparecendo. ΔA ΔY é igual a d ao quadrado f, ΔY ΔX. ΔB ΔX é igual a d ao quadrado f, ΔX ΔY. Então, para que ocorra essa igualdade aqui, eu preciso garantir que as derivadas mistas se comutam. Então, eu vou precisar que f seja de classe C2. Se eu pedir que f é de classe C2, então eu tenho que pedir que A e B sejam de classe C1. Tá? Porque já o A é a primeira derivada e o B é a primeira derivada. Se isso aqui é duas vezes, se a f é duas vezes derivável, porque o A e o B tem que ser uma vez. É isso que é o mínimo que a gente pede. Então, se A e B for de classe C1, então ômega igual a dF é exato. A questão agora é como faz a volta. Então, a volta, eu vou fazer só um pequeno rascunho, não vou querer provar isso aqui tudo. Depois eu vou fazer no exemplo, novamente, que é o seguinte. Agora temos esse domínio aqui. Repara, eu estou pedindo que a minha função esteja definindo um retângulo. Nesse domínio, o que eu vou fazer? Eu vou querer, no fundo, integrar isso aqui em relação a x, está vendo? Eu tenho que, se A é igual a ΔF ΔX e B é igual a ΔF ΔY, eu vou querer integrar isso aqui em relação a x para achar a integral de A, integrar em relação a y, comparar os dois e ver que é possível achar uma função que satisfaça isso. Então, se eu vou querer integrar em relação a x, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo x constante, y constante e fazendo y variar. Então, eu vou integrar em relação a isso aqui tudo. Eu vou fazer isso aqui com um exemplo daqui a pouco. O que eu vou precisar? Eu vou precisar, porque eu vou precisar do retângulo, que se tivesse um buraco, eu teria um problema sério na integração. Eu não ia conseguir fazer isso aqui tudo. Então, para isso aqui tudo funcionar, a integração em relação a x, ou seja, para cada y fixado, eu vou integrar x de A até B. Tá? Ou de A até um certo valor para encontrar a função. E para cada y fixado, eu vou integrar assim também. Então, eu vou precisar que o domínio seja retângulo. Não vou querer muito que aconteça uma coisa desse tipo, porque vamos ter uns problemas aqui. A única coisa que eu preciso é retângulos. Para EDO não faz diferença, porque estudo de EDO é local. Se é local, eu posso trabalhar com pequenos retângulos. E tudo funciona muito bem nessa região. Então, vamos fazer um exemplo aqui. E acredito que isso aqui fica mais simples de entender do que a demonstração formal com um monte de letras. Mas sempre vocês vão fazer a demonstração na volta. Então, esse aqui é o A. Esse aqui é o B. Então, a primeira coisa que eu preciso é olhar quem é a x. A x é 2xy
mais 0. Opa, a x não, a y, desculpa. É igual a x ao quadrado mais 2xy. E isso aqui é exatamente igual a bx. Tá? Derivou x ao quadrado mais 2y. Então agora eu quero achar a minha f milagrosa. Ou no caso eu escrevi outra vez gzão. O que eu vou fazer? Eu sei que o a del f del x é igual a x ao quadrado y mais y ao quadrado. Então, para cada y fixado, que a derivada faz isso, y fixado, eu tenho que del f del x é x ao quadrado y mais y ao quadrado, e del f del y é igual a x ao cubo sobre 3 mais 2xy. Então, vou integrar isso aqui em relação a x. Então, minha f, que eu quero achar, que eu quero descobrir, vai ser igual a x ao cubo sobre 3y mais y ao quadrado x vezes y ao quadrado mais uma constante. Só que a constante em relação a x, então depende de y. G de y. A mesma coisa no outro lado. Meu f, eu vou querer que seja igual a x ao cubo sobre 3 vezes y, integral disso em relação a y, mais xy ao quadrado, mais algum h de x. E eu quero achar uma f que satisfaça essas duas ao mesmo tempo. Quem vai ser o meu g e quem vai ser o meu h. Então, a única coisa que eu tenho de esperança, eu já posso considerar g igual a h igual a 0. É uma das funções. Também posso considerar g igual a h igual a função constante 1. Não tem problema, eu só quero um exemplo. Então, vamos trabalhar com o caso 0. Se isso aqui acontece, a EDO, a solução desse tipo aqui, é da forma df. Então, minha solução geral é f igual a constante. E isso acaba o primeiro caso. Repara que eu integrei em relação a x e integrei em relação a y. Um outro ponto que pode ser interessante é o seguinte. Vamos supor que eu resolva piorar um pouco. Eu somo mais x aqui. Tá? Então continua a y igual a bx. Se eu quero fazer integração em relação a x, então vai ter mais x ao quadrado sobre 2, o que implica que f é igual a isso, mais x ao quadrado sobre 2, mais algum g que depende de y. E a mesma coisa aqui. Vai ficar x ao cubo mais um h que depende de x. Se eu quiser caçar uma solução, estou fazendo já outro exemplo, eu vou ter que considerar h de x igual a x ao quadrado sobre 2. E o g de y 0. Se eu quiser ainda piorar um pouco, vou somar isso aqui com mais y ao quadrado. Ainda continua a y igual a bx. A derivada passando em relação a x não muda nada. Então, o que nós teríamos? A integração em relação a y ao cubo sobre 3, mais um h de x. Para eu forçar que esses dois sejam igual, eu tenho que trabalhar com g de y igual a y ao cubo sobre 3 e o h de x igual a x ao quadrado sobre 2. Então, o fato de eu conseguir fazer uma f só declara porque a y é igual a bx. E eu vou posso mexer um pouquinho na equação para você ver que piora um pouco, mas é possível achar. Não é tão simples algumas vezes provar isso, encontrar. Mas é a integração termo a termo em relação a x, integração termo a termo em relação a y. Aí esqueci de escrever mais y ao quadrado aqui. E esse é o exemplo que eu quero trabalhar com vocês. Na próxima aula falarei de fatores integrantes e depois farei exemplos. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.